à terra, e sendo em um corpo de carne, dentro de um corpo de carne, o Senhor Jesus habitou e pregou o Evangelho para o arrependimento, porque o Evangelho de Jesus não é riqueza, não é que você vai enriquecer nessa terra, não é que você vai possuir muitos bens, muitas mansões. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, nos diz que Jesus, ele veio pregando o arrependimento. A Bíblia diz que Jesus desceu do céu para salvar o povo dos seus pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Livro de Romanos, a Bíblia diz que o povo nos seus pecados estava condenado ao lago que arde com fogo e enxofre, mas vindo o Senhor Jesus, para que eu e você não fosse para o inferno, ele veio e morreu por nós, para que pelo seu sangue nós tivéssemos a redenção dos pecados. Porque a Bíblia diz que o único que purifica, que lava o homem dos seus pecados e deixa branco como a alva neve, é o Senhor Jesus e mais ninguém. Porque é necessário nós entender que o sangue que foi vertido na cruz do Calvário não foi o sangue de bode, não foi sangue de boi, não, foi o sangue do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e Salvador. Porque, meus amados, é necessário nós entender que o sangue que foi vertido na cruz do Calvário foi do Cordeiro sem mácula, irrepreensível, incorruptível, santo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Foi esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio salvar o povo dos seus pecados. Logo nós entendemos que todos os pecadores precisam de um Salvador. E a Bíblia diz que não há nenhum outro Salvador a não ser Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 3, a Bíblia diz que João vindo, olhando Jesus vindo para ele, para ser batizado, João olhou para todos que estavam ali e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz, meus amados, que as profecias acerca de Jesus já vinha até do livro de Isaías no Antigo Testamento. A vinda do Messias já era profetizada no Antigo Testamento e tudo foi concretizado no Novo Testamento da graça pelo sangue de Jesus. Meus amados, é necessário nós entender que nós estamos nessa terra, não estamos aqui para morar para sempre. É necessário nós entender que nós iremos passar a eternidade em algum lugar. A minha alma e a tua alma vai descolar do corpo. Eu não sei o dia nem a hora, mas o dia vai chegar que a minha alma, que a tua alma vai ser descolada do corpo. E quem será que vai vir buscar a tua vida? Eu venho te dizer nessa noite, a quem você serviu é que vai vir te buscar. A Bíblia fala do rico e Lázaro, que Lázaro morreu e os anjos levou para o seio de Abraão. Porém o rico que não servia a Deus, que não estava na lei de Deus, na lei do Evangelho, que fez pouco caso da palavra de Deus, esse tal estava em tormentos no inferno. Porém Lázaro, que servia a Deus, Lázaro foi para o seio de Abraão. Meus amados, é necessário nós entender que existe a morte eterna e a vida eterna. A morte eterna com Satanás e os demônios no inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, o Senhor Jesus morreu para que você não precise ir para esse lugar de tormento. O Senhor Jesus veio para que você não seja condenado, para que você não queime eternamente no fogo do inferno, como a Bíblia diz no livro de Mateus 25. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus,
né? É a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Não há outro que possa te garantir salvação. Ninguém pode te levar a Deus sem ser o Senhor Jesus, porque está escrito que o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, Ele é a salvação, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Nós sabemos, meus amados, que fora de Jesus não há salvação, mas sim engano. Logo nós entendemos que quando a Bíblia diz que Jesus fala que Ele é a verdade, e se Jesus é a verdade, o resto é tudo mentira, o resto é tudo engano, porque Jesus é a única verdade, Jesus é a verdade de Deus, Jesus é o amor de Deus, Jesus é o perdão de Deus, Jesus é o que nós precisamos para herdar o reino dos céus, porque Jesus, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 2, que o Senhor Jesus foi exaltado por Deus soberanamente, e foi dado ao Senhor Jesus o nome que está acima de todo nome, para que todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que há um só Deus, que há um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia só dá existência a dois santos, Deus e Jesus, que são espíritos. A Bíblia diz, meus amados, para você entender o motivo da pregação, quem sabe você diz: não estou entendendo nada, mas eu vou te dizer agora. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão e fez Eva, tinha uma árvore no meio do jardim, e essa árvore foi ordenada pelo Senhor Deus que não poderia comer dela, porque se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor diz que certamente morrerás. Mas veio a serpente e disse: você pode comer, porque você não vai morrer coisa nenhuma. E aí é que acontece a pior morte. Há quem diga que a pior morte é quando alguém é morto, quando acontece a morte carnal. Mas eu vou te dizer, a pior morte é a morte espiritual. A Bíblia diz que quando eles comeram, desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que todo homem, toda mulher foi destituído da glória de Deus. Livro de Romanos, a Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, de Adão para cá, até essa geração que nós nos encontramos, todos que nasceram eram pecador. Porque, meus amados, é necessário nós entender que quando a Bíblia diz que há um só Deus e um só Senhor, é um só Deus e um só Senhor, e não pode mudar. As pessoas podem dizer: ah, eu adoro fulana, eu adoro cicrana, santa fulana, santa cicrana, expedito, benedito, sei lá mais o que. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados, que só existe um santo, só existe dois santos: Deus seu Pai e Jesus seu Filho. Livro de Efésios 4, 5 e 6. Só existe dois santos segundo a Bíblia. O resto que nasceu, as pessoas que nasceram na terra, todos são pecadores. Por isso que Jesus veio, porque olhando Deus para a terra, não achou nenhum justo sequer. É necessário que Jesus visse para salvar o povo dos pecados.
Então aconteceu a pior morte após Adão e Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era necessário um sacrifício. A Bíblia diz que a lei estava enferma pela carne e não poderia salvar. O Antigo Testamento é a lei. A lei não poderia salvar, porque a lei, quem pecasse pela lei, quem prostituísse pela lei, era apedrejado. Porém, por isso que nós temos o Novo Testamento da graça. Você sabe o que significa o nome graça? O nome graça significa favor não merecido. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele veio salvar pecadores que não precisava, que não merecia, melhor dizendo, que não merecia de perdão, e sim inferno. Então, quando nós entendemos isso, meus amados, é necessário nós entender que nós temos que dar crédito ao Senhor Jesus, a palavra de Deus, a palavra de salvação. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 6, versículo 68, que o apóstolo Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Você pode procurar em todos os lugares na face da terra, em todos os livros que você puder encontrar, mas em nenhum lugar você vai achar salvação, porque a Bíblia só diz que a salvação é Jesus e mais ninguém. Segundo a Bíblia, Maria é pecadora, Pedro é pecador, Tiago é pecador, João é pecador, Lucas é pecador. Todos que nasceram é pecador. Como pode pecador adorar pecador? O pecador adora quem é santo. A Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. A Bíblia diz que o povo vai para o inferno porque não quer conhecer a verdade. A Bíblia diz, livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No João 8, 36, a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo nós entendemos que ninguém, que nenhum homem, que nenhuma mulher, se não conhece Jesus, se não serve a Jesus, não é liberto, porque a Bíblia diz que quem liberta é Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 8, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou repetir: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo nós entendemos com essa palavra que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem não serve a Jesus já está condenado, já está debaixo de condenação. É a Bíblia que está dizendo. Quem serve a Jesus Cristo, quem está dentro do mandamento de Deus, dentro da palavra, não há condenação para ele. Mas se ele não serve ao Salvador do mundo, se ele não serve ao autor e consumador da fé, Jesus Cristo, ele está debaixo de condenação. Para ser mais claro, se você morrer
sem ter confessado a Jesus os seus pecados, se você fizer pouco caso da verdade, você vai para o inferno. Eu estou falando de Bíblia. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que os incrédulos vão queimar no lago que arde com fogo e enxofre eternamente. Os incrédulos são aqueles que não crê no Evangelho de Jesus, nas palavras do Senhor Jesus, na pregação. Quando a Bíblia nos fala a esse respeito, a Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. O desejo do Senhor Jesus é que todos se arrependam e tenham salvação. A salvação é dada de graça, foi por graça, mas não foi de graça. Você foi comprado pelo sangue do Santo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pagou com preço de sangue a minha salvação e a tua salvação. E por que não dá crédito à palavra de Deus? Não dá crédito ao Evangelho de Jesus, ao que o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, falou? A Bíblia diz, meus amados, que nós, por natureza, que a humanidade, por natureza, todos quando nasceram, eu, você, toda a humanidade quando nasceu, mesmo que indiretamente, já nasceu odiando Deus. Você sabe disso? Que toda a humanidade quando nasceu, todos que nasceram até agora, desse exato momento, todos eram inimigo de Deus. Mas irmão, por que inimigo de Deus? A Bíblia diz que o Senhor Deus abomina o pecado, odeia o pecado. Então, o ser humano, ele já nasce com a natureza pecaminosa, que isso é uma afronta a Deus. E quem afronta alguém, se torna inimigo daquele outro. Então, toda a humanidade já nasceu, mesmo que indiretamente, odiando a Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele veio para morrer na cruz do Calvário, para reconciliar o homem para com Deus. Porque se Jesus não viesse, nenhuma carne se salvaria, nenhuma carne, nenhum ser humano teria reconciliação com Deus. A Bíblia diz que é através do seu Filho, Jesus, que nós temos a reconciliação com Deus. Então, se você não serve ao Senhor Jesus, eu tenho uma palavra para te dizer: você é inimigo de Deus. É a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Porque Jesus disse: vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. A Bíblia diz que perguntaram ao Senhor Jesus: o que eu devo fazer para executar a obra de Deus? O que eu posso fazer para executar a obra de Deus? Perguntaram a Jesus. Jesus disse para eles: a obra de Deus é esta, que creia naquele em quem Ele enviou. Então, a obra de Deus é crer no Senhor Jesus e mais ninguém, meu amado.
A obra de Deus é crer no seu Filho. Quem fizer isso, crendo em Jesus e obedecendo os seus mandamentos, esse executa a obra de Deus e herdará a salvação. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, que ao Senhor Jesus, Deus deu todo o juízo a Jesus Cristo. A Bíblia diz que é Jesus que vai julgar todas as nações, povos, línguas. A Bíblia diz que vai estar um grande trono branco, onde todos vão estar diante desse trono branco. Livro de Apocalipse. E vai ser aberto um grande livro. E esse livro é chamado de livro da vida. Se o meu nome, se o teu nome não estiver escrito nesse livro, a Bíblia diz que essa tal se encontra no lago que arde com fogo e enxofre. Então, meus amados, mas quem sabe os irmãos me perguntam, quem está me ouvindo me pergunta agora: como eu posso fazer para que o meu nome esteja escrito no livro da vida e eu herde a salvação? Sabe qual é a resposta? Aceite ao Senhor Jesus. Abandone esse mundo. Abandone esse mundo de pecado, prostituição. Saia da cachaça. Saia da idolatria. E abrace ao Senhor Jesus e os seus mandamentos, que em troca você vai ter o reino dos céus. É só isso para entrar no reino dos céus. No livro de Mateus, capítulo 25, fala sobre o juízo final. A Bíblia diz que no livro de Mateus, capítulo 25, Jesus, no dia do juízo final, quando as pessoas chegarem diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai separar o bode das ovelhas. A Bíblia diz que Jesus vai colocar as ovelhas à sua direita, porém o bode à sua esquerda. A Bíblia diz que os que tiverem à direita, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus. Porém os bodes que estiver à sua esquerda, a Bíblia diz que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 10, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagem. Jesus é a porta das ovelhas. Nessa porta das ovelhas não entra bode, só entra ovelha. E quem são as ovelhas? São todos aqueles que obedecem os mandamentos de Jesus e a sua palavra. E os bodes são aqueles que não ouvem a palavra e faz pouco caso da palavra de Deus. Então, meus amados, quem você é diante de Deus? Bode ou ovelha? Se você dizer que é ovelha, você segue a Bíblia e os mandamentos. Mas se você não segue a Bíblia e os mandamentos, você é bode. E Jesus não tem trato com bode. Jesus só tem trato com ovelha. Jesus morreu para salvar a ovelha. E bodes também, mas o bode tem que ser convertido em ovelha. Mas, irmão, como pode ser isso? Um bode ser transformado em ovelha? Jesus pode fazer isso. A Bíblia diz
vai ter essa separação. Estamos ainda no tempo do arrependimento. Se você der crédito e se arrepender, você vai ter a vida eterna. Sabe por que Jesus, sabe por que bode não entra pela porta das ovelhas? Porque a própria Bíblia diz que Jesus é cordeiro. E cordeiro, nós sabemos que cordeiro é ovelha. A Bíblia diz que Jesus, no livro de Romanos, que ele foi ao matadouro como uma ovelha muda. Jesus era ovelha. E nós temos que ser ovelha que nem Cristo. A Bíblia diz que nós, meus amados, temos que nos converter. A palavra converter quer dizer o avesso. A Bíblia fala de um certo homem chamado Saulo de Tarso, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que era um homem terrível. A Bíblia diz que ele respirava ameaça e morte contra o servo de Jesus Cristo, contra os homens de Deus e mulher de Deus. A Bíblia vai dizer que ele pediu carta ao sumo sacerdote para prender e para trazer presos todos que ele encontrasse em Damasco. E a Bíblia diz que ele foi para fazer isso. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele teve um encontro diretamente com Saulo. A luz do Senhor Jesus alcançou Saulo de tal maneira que esse homem que respirava ameaça e morte passou a transpirar amor pelas almas. A Bíblia diz que ele se converteu a tal ponto de ele mesmo dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para entrar no reino de Deus, há uma condição. E a condição é esta: entregar sua alma a Jesus, o seu corpo, a sua alma e seu espírito. Não há como fazer uma pregação e não falar da idolatria, meu irmão. Porque nós sabemos que o que predomina hoje nesse mundo é a idolatria. O que mais está arrastando as pessoas para o inferno é a idolatria. Então não tem como a gente fazer uma pregação e não falar da idolatria. Porque a Bíblia diz que o ser humano e o homem ou a mulher, ele só é liberto quando ele conhece a verdade. Então aqueles que dão ouvido à verdade de Deus, esse vai ser liberto. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, e não servirás a ela. A Bíblia diz que não é para nós fazer imagem de escultura e nem servir, nem adorar a ela. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. A Bíblia vai dizer também, no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, que todo aquele que faz imagem de escultura
e adora as imagens de escultura é maldito. Deuteronômio 27:15. A Bíblia vai dizer também, no livro de Salmos 115, que as imagens de escultura tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpam, tem pé, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E a Bíblia diz que todos aqueles que servem a elas tornam-se semelhantes a elas, cego, surdo e mudo, e não pode fazer nada. A Bíblia vai dizer também, no livro de Jeremias, capítulo 10, que o homem pega o serrote, vai a pé a um determinado lugar onde tem madeira, serra a madeira, faz um artifício, faz uma obra das suas mãos, coloca ouro, coloca prata e começa a adorar. A Bíblia diz que as imagens de escultura não podem fazer mal, nem tampouco fazer bem. Porém, no livro de Jeremias diz isso. Mas o pior de tudo não é adorar a elas. O pior de tudo é que a Bíblia diz, no livro de Apocalipse 21, que os idólatras vão queimar no lago que arde com fogo e enxofre. Todos que adoram coisas que a não ser o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que é para nós adorar somente a Jesus. Somente a Jesus e a mais ninguém, meu amado. Eu não estou aqui para falar o que penso. Se você quiser vir até mim, eu te mostrarei, te provarei dentro da Bíblia. Porque eu não estou aqui para pregar o que eu acho, o que eu penso. Porque tudo que eu estou pregando aqui, eu vou dar conta diante de Deus. E eu não estou aqui pregando mentira, porque eu não sou filho do diabo. O diabo que é o pai da mentira. Eu estou aqui como servo de Deus, para te falar da verdade. A Bíblia diz que todo aquele que adora imagens, objeto feito por mão dos homens, provoca a Deus a ira. A maldição. A Bíblia diz que a imagem é maldição. Deuteronômio 27:15. Quem sabe você está nessa vida desgraçada, nessa luta do inferno, nas drogas, ou outros na cachaça, ou outros na macumba, seja lá onde for, com maldição dentro de casa. Isso que você tem dentro de casa, a Bíblia diz que é maldição. Por enquanto você não largar isso, se você continuar perseverando nessa miséria, você morrendo na idolatria, quem vai vir te buscar não é os anjos de Deus, não, é os demônios. Porque a Bíblia diz que os idólatras vão queimar no inferno. Se você conhecesse a verdade, se você conhecesse a Bíblia, você desfaria com essas coisas. A Bíblia diz que quando Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará, João 8:32, os escribas e fariseus disseram para Jesus: como tu pode dizer sereis livre? Nós nunca servimos a ninguém, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: todo aquele que vive debaixo do pecado, na prática do pecado, é escravo do pecado. E Jesus veio para libertar da escravidão do pecado. Porque o pior mal não é o coronavírus, o pior mal não é nada que existe nessa terra, nada é mal, nada que é ruim.
O pior mal é o homem ou a mulher morrer e passar a eternidade no inferno, como a Bíblia diz, por não aceitar a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, que Pedro falou no livro de João 6,68. Na primeira palavra que nós acabamos de ler, Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Eu sei, né, que poucos querem ouvir a verdade, querem ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Os homens, as mulheres não gostam da verdade, não gostam da palavra de Deus, de se converter ao Evangelho de Jesus, não quer fazer isso, porque prefere estar na mentira, porque a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, e quem não quer saber da verdade, está em mentira, é filho do diabo. Eu estou falando de Bíblia, meu amado, estou falando da palavra de Deus, da palavra de Jesus. A Bíblia diz que no livro de Romanos, que os homens querem converter a verdade em mentira. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu antigamente era mentira. Hoje eu passei para o lado da verdade, que é Jesus. Antigamente eu estava na morte, estava condenado ao lago que arde com fogo e enxofre. Mas a Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, minha irmã, passa da morte para a vida. Passa da morte para a vida. Não rejeite o amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando ele foi batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz que ouviu uma voz do céu que dizia assim: eis o meu filho amado, em que a minha alma tem se comprazido. Jesus é o amor de Deus, o mesmo amor que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. A Bíblia diz, e a Bíblia diz mais, que Jesus é o perdão de Deus. Se eu prego Jesus para você, se eu prego a palavra de Deus para você, e você diz, não quero, estou bem assim, você está rejeitando o perdão de Deus. Se você não aceitar Jesus e passar a servir somente a Ele, você está rejeitando o perdão de Deus. E quem rejeita o perdão de Deus, o seu final é terrível. Os homens na terra têm um modo de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Sabe quem inventou isso? Foi o diabo. Porque o único caminho que leva a Deus é Jesus. A Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os caminhos sem ser Jesus, quando você chegar no final dele, vai ser o inferno. Então Jesus veio para me salvar, para te salvar. Agora depende de mim e de você, se você quer a bênção ou a maldição, se você quer a vida ou se você quer a morte. Porque a nós foi dado o livre-arbítrio de nós decidir com quem nós iremos passar a eternidade. Porque
O ser humano, todas as pessoas que nasceram, irá passar a eternidade em algum lugar. Foi dado a nós o poder de decisão, como eu disse logo há pouco, de nós decidir a vida eterna ou a morte eterna. Se você decidir a morte eterna, você está decidindo esse mundo. Você vai querer ficar satisfazendo-se com as coisas desse mundo. Porém, se você quiser a vida eterna, você vai ter que deixar o mundo, deixar o pecado, deixar a prostituição, deixar a bebedice, a inveja, a mentira. A Bíblia diz no livro de Gálatas que os bêbados, escute bem, se quiser vir cá, eu mostro dentro da Bíblia, que os bêbados vão queimar no inferno. Sabe por que eu estou falando? Estou pregando essas passagens bíblicas? Porque hoje em dia só vê gente dizendo: Jesus te ama. Todo mundo sabe disso, que Jesus ama. Mas eu estou aqui para pegar a verdade sem curva. A verdade de Deus não faz curva não. Ela é reta. Goste quem quiser gostar. A palavra de Deus não faz curva. A verdade é essa, é reta. Por quê? A Bíblia diz no livro de Jeremias que o Senhor Deus constituiu a gente como atalaia de Deus. Você sabe o que significa atalaia? Quer dizer pregador da justiça, como Noé era pregador da justiça. A Bíblia diz que a gente fomos constituídos como atalaia de Deus. A Bíblia diz que o atalaia é assim: se Deus ele mandar falar para o ímpio, dizer assim: ímpio, certamente tu morrerás se tu for por esse caminho. A Bíblia diz: se o atalaia não falar ao ímpio, alertar ele que ele está indo para o inferno, e aquele ímpio morrer sem ser alertado, o sangue daquela pessoa será sobre mim. Porém, se eu pregar a palavra de Deus, alertar as pessoas que estão no mundo, o sangue daquela pessoa, se morrer indo para o pecado, o sangue daquela pessoa seja sobre ela, diz a palavra do Senhor. Por isso que eu estou aqui, para que o teu sangue não caia sobre mim. Porque uma coisa eu vou te dizer: tu está pensando que Deus é menino? Não vai adiantar tu chegar diante de Deus e dizer: ó Senhor, eu não sabia. Esse momento aqui vai ser registrado, está sendo registrado, vai passar tudo diante de um telão, no dia do julgamento final. Então a palavra é essa, meus amados. Essa palavra que eu preguei é palavra de amor. Porque a palavra está te advertindo, te ensinando o caminho, te ensinando a verdade, para que você não vá para esse lugar terrível. Nós vamos logo entender uma coisa: que se a gente não pregar, como vocês vão saber a verdade? A Bíblia diz, não estou lembrado do livro, só sei que é no Novo Testamento. A Bíblia diz: como ouvirão se não tem quem pregue? E você está tendo quem pregue, meu amado. Então a palavra é essa. Jesus, Ele te ama, Ele quer salvar a tua vida. Porém,
É necessário você passar para o lado das ovelhas e sair do lado dos bodes. Sair da morte para a vida. Que Deus possa te dar oportunidade. Se você quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, servir somente a Ele para ter salvação, venha até aqui. Estarei orando por você. Porém, se você estiver com vergonha, procure uma igreja e confesse a Jesus e siga os mandamentos, e você vai ter a vida eterna. Se tiver alguém, pode vir aqui que quer aceitar o Senhor Jesus para servir somente a Ele. Somente. Porque a Bíblia diz que há uma só fé. Só existe uma fé verdadeira e 500 mil de fé que tem nesse mundo. Várias crenças. A Bíblia diz que só existe uma fé verdadeira. Livro de Efésios, capítulo 4. Venha servir somente ao Senhor Jesus. Eu creio só no Senhor Jesus e mais ninguém. Dê o que der, estou crendo nessa palavra. No nome do Senhor Jesus. A nossa fé tem que estar somente em Jesus, meu amado. Porque esse é o mandamento de Deus. Esse é o mandamento de Deus. Perguntaram a Jesus, vou tornar a repetir. Perguntaram a Jesus, o que é a obra de Deus? O que devo fazer para executar a obra de Deus? Jesus disse, é só crer naquele que Ele enviou, na sua palavra e no que aconteceu, a sua morte e a sua ressurreição. Só isso e mais nada. Já junto, entendeu? Então a palavra é essa: se converta, ou senão o inferno está te esperando. Você tem oportunidade ainda. A porta da salvação está aberta, mas essa porta vai se fechar. E quando se fechar, quem está dentro não sai mais, e quem está fora também não pode entrar. Quem está dentro não sai mais, e quem está fora quer entrar. Mas não vai ser mais aberto. E o que Deus abençoe a todos, e tome posse da palavra do Senhor Jesus.